Estamos numa mesa redonda, como sabem, intitulada Proxémica Verbal, Abordagens Culturais, a proxémica verbal e semiótica das culturas, abordagens culturais, e esta mesa redonda vem na sequência de uma primeira mesa redonda intitulada Proxémica Verbal e Semiótica das Culturas, abordagens linguísticas. E temos aqui, para quem esteve presente nessa outra mesa redonda, as professoras Isabel Margarida Duarte do Porto, Isabel Simões Marques, da Universidade de Coimbra e agora da Universidade Aberta de Lisboa, e uma colega que infelizmente está com um familiar muito doente e que não pôde vir, mas que no entanto enviou a sua comunicação, que foi lida. Por conseguinte, quem pôde acompanhar essa mesa redonda está a ver a sequência, abordagens linguísticas e abordagens culturais. Depois haverá a seguir uma conferência também sobre a temática da proxémica verbal. Portanto, é assim um conjunto que organizamos em conjunto também. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer de novo, de reiterar os meus agradecimentos pelo convite que nos foi dirigido. Enfim, este NUS é um NUS plural, integra também os colegas com quem tive o privilégio de organizar estes nossos encontros. E dizer quanto me dá prazer estar aqui nesta vossa Universidade Federal da Paraíba, onde somos tão bem acolhidos e num congresso tão bem organizado, tão rico, e é realmente um grande prazer para todos nós estar aqui. Então, muito obrigada pela vossa presença, porque é cedo, enfim, para vocês não é tão cedo como na Europa. Na Europa, 8 horas para começar as aulas é cedo, mas aqui não, aqui é uma hora, corresponde mais ou menos para nós às 9, 9h30, enfim, isto em tempos de organização, no modo de organização do tempo, não é? Para o início das aulas e das atividades. Portanto, então vamos começar. Eu tenho o prazer de vos apresentar os 3 colegas que vou apresentar individualmente, à medida que vão apresentando os seus trabalhos, antes de cada um apresentar o seu trabalho, mas digo-vos já os nomes assim, agora mais 2 ou 3 minutos e tudo estará em ordem. Está bem? Muito obrigada. Tens fotocópia? Também quero instalar depois, que agora não tenho. Ok, está bem. Então afinal é diferente, é outra loja, é outra sequência. Sim, quando fazem a instalação. Ana Paixão, a professora Ana Paixão é doutorada em literatura comparada com uma tese sobre retórica e técnicas de escrita literárias e musicais em Portugal nos séculos XVI, XIX. Portanto, 16, 17, 18, 19. A professora Ana Paixão, evidentemente, para desenvolver este seu doutoramento, tem de ter, como é evidente, uma formação superior, não só em letras e em literatura, mas, enfim, a literatura faz parte das letras, mas de uma maneira mais específica em literatura e em literatura comparada, mas também, como é evidente, em música, e a professora Ana Paixão tem também estudos superiores no Conservatório de Música. Foi leitora na Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, professora isto é o passado, professora de francês aplicado ao canto e à música de câmara, no Conservatório Nacional de Lisboa. Foi bolseira da Fundação para a Ciência
e Tecnologia e atualmente é leitora na universidade onde eu trabalho também, somos colegas e é um grande privilégio para nós termos a professora Ana Paixão connosco. Então é leitora na Universidade de Paris 8, leitora, chama-se lecteur ou lectrice d'échange, quer dizer, de intercâmbio entre Camões Instituto de Língua e de Cultura e a Universidade de Paris 8. E, além disso, como, enfim, isto seria muito pouco para a professora Ana Paixão, e compreendem que é uma brincadeira que eu estou a fazer, porque já era muito, já seria muito, é um trabalho a tempo inteiro, mas ela dirige também a Casa de Portugal André de Gouveia, da Cidade Internacional Universitária de Paris, e colabora na organização de muitas atividades culturais que ela organiza, em geral, com a colaboração, enfim, em equipa, com o professor José Manuel da Costa Esteves. Então, agora vamos ouvir, eu já tirei tempo demais, a comunicação da professora Ana Paixão e vão ver como vai ser apaixonante. Então, vamos lá. Muito obrigada, Ana. Bom dia a todos. Quero antes de mais agradecer à organização do Congresso por esta diversidade tão grande e por esta pluralidade que é possível ouvir aqui. Quero agradecer também à professora Helena Carreira por esta apresentação e pelo convite também. É graças a si que nós estamos aqui hoje e aos meus colegas de mesa que me apoiaram incondicionalmente sempre. Então vou falar-vos de Quando a Gente Está com Gente, proxémica literária ou musical nas modinhas luso-brasileiras. E como o texto é um pouco denso, vamos entrar já na matéria. Então, em 1826, Ferdinand Denis evoca desta forma que podem ler a presença de modinhas luso-brasileiras nas ruas do Brasil. O ensaísta francês relata a espacialização sonora destas canções de caráter popular que começaram a celebrizar-se desde o século XVIII, fenómeno que, tal como salienta o musicólogo português Rui Vieira Neri, é semelhante ao da ballad inglesa, da canzoneta italiana, da ariete francesa ou da seguidilha espanhola. Surge assim, em meados do século XVIII, um tipo de canção escrito para uma ou duas vozes solistas e um acompanhamento instrumental elementar que cruza canção popular e música erudita. Quer se trate de um género nascido em Portugal, como defende o musicólogo Gerhard Doderer, ou no Brasil, como salienta o viajante William Beckford nos finais do século XVIII, o musicólogo Rui Vieira Neri ou o musicólogo brasileiro Edilson Vicente Lima, a modinha será amplamente criada, interpretada e apreciada nos dois países. Em Portugal, encontra-se fortemente representada em ambiente de salão e é um dos géneros principais da prática musical doméstica. No Brasil, a modinha pode ser interpretada na rua, em contexto popular, onde irá interagir com o lundum, um género afro-brasileiro de ritmos sincopados e de caráter sensual, que será também interpretado nas ruas de Lisboa, tal como descreve, por exemplo, o autor inglês, identificado pelas siglas APDG. E então, diz o autor: o tambor grande e a rabeca atraem a atenção dos moradores da casa, que correm às varandas e janelas para se recalarem com a vista do lascivo e até frenético lundum. Como comprova esta citação, tanto em Portugal como no Brasil, a modinha e o lundum alcançaram grande sucesso junto do público, sendo a performance de rua uma prática comum nos dois países, tal como a citação inicial de Ferdinand Denis já mencionava em relação ao Brasil. O mesmo excerto de Denis evidencia ainda a espacialização sonora resultante destes espetáculos, com sons fugitivos que se misturam, se aproximam, se afastam. Os sons destas performances estabelecem, assim, entre si mesmos e com os intervenientes, com os performers e com o público, vários graus de relacionamento espacial ou proxémico, segundo a terminologia do antropólogo americano Edward Hall. A proxémica designa, numa perspectiva intercultural, o modo como os indivíduos se relacionam em termos de espaço, como todos sabem. Como bem salienta a professora Maria Helena Carreira, temos assim, na designação escolhida por Hall, a noção de gradação de distância versus proximidade. A partir da citação de Denis, é possível abordar vários ângulos proxémicos em torno da modinha luso-brasileira, considerando as relações de distância versus proximidade nos seguintes pontos: texto literário e texto musical, personagens da modinha e mise-en-scène da sedução,
benevolência ou empatia do público. Considerando o primeiro ponto, a modinha é um tipo de canção escrito para uma ou duas vozes solistas e um acompanhamento que alia à melodia de caráter popular uma parte instrumental com características eruditas. A modinha apresenta frequentemente marcas multiculturais de miscigenação portuguesa, brasileira e africana. Basta pensar, por exemplo, no dueto Eu Nasci Sem Coração ou ainda em vários lunduns com melodias sincopadas. Mas vamos começar por identificar a influência portuguesa com esta modinha Cuidados, Tristes Cuidados, escrita por Marcos Portugal. Portanto, nesta modinha percebe-se a influência de uma melodia popular que é depois trabalhada pelo compositor de forma extremamente erudita. Para a modinha de influência brasileira, podemos apreciar, por exemplo, esta influência do Eu Nasci Sem Coração, um lundum a partir de um texto de Domingos Caldas Barbosa. Se não tens mais quem te sirva, o teu amor é que sou eu. Chega de todo Brasil, aqui está que todo é teu. Aqui está que todo é teu. Eu nasci sem coração, sendo com ele gerado, porque a ti de nascer, amor puro, tinha roubado. E podemos ainda citar vários lunduns que apresentam melodias sincopadas de características africanas, como é o caso deste lundum, que por acaso é de um autor português, mas que utiliza justamente esses ritmos africanos de forma sincopada, como podem ouvir. Esta noite nasceu esquisita, com meu benzinho sonhei. Esta noite nasceu esquisita, com meu benzinho sonhei. Das coisinhas que me disse, nunca mais me esquecerei. Das coisinhas que me disse, nunca mais me esquecerei. Então, por esta natureza multiétnica e mestiça, a modinha pode ainda apresentar interessantes diálogos entre textos literários e musicais, como no caso do lundum anónimo Menina, Você Que Tem. O poema faz alusão a um arrufo entre um casal e ao pedido de desculpas por parte do elemento masculino, como podem verificar pelo texto. O texto literário apresenta características que o identificam como produto de miscigenação cultural. O nhonhô, diminutivo de senhor, indica a presença de uma falante negra nesta passagem. O restante texto, pela sua retórica e pela presença de gestos de amor cortês, como o de joelhos aqui estou, identifica o elemento masculino como branco, numa relação provável de senhor-escrava. O cativo é aqui utilizado na acessão sentimental e não social. A situação descrita pelo texto parece ser assim a de uma quesília entre um casal e da tentativa de redenção por parte do elemento masculino. A música vai, no entanto, desconstruir a mensagem, conduzindo a uma leitura apenas adivinhada nas entrelinhas. A melodia, que no lundum geralmente se caracteriza por uma síncopa, torna-se neste texto escrita a contratempo, o que lhe confere um soluçar contínuo que parece estar de acordo com a temática do poema. No entanto, pelo seu caráter permanente, o soluço torna-se exagerado, patético, irónico, indiciando tratar-se apenas de um jogo de sedução e não de um autêntico pedido de desculpas. Vamos só ouvir a parte final. Seu amor para mim já se acabou, e será porque o seu amor para mim já se acabou. Passamos, meu bem, as paixões, de joelhos aqui estou,
Façamos, meu bem, as pazes e joelhos aqui estou. Façamos, meu bem, as pazes e joelhos aqui estou. Aqui estou. Aqui estou. Aqui estou. Portanto, os efeitos pretendidos são efeitos de sedução. Estamos perante os efeitos sensuais que o viajante inglês William Beckford descrevia da seguinte forma: trata-se de um género original de música, diferente de tudo o que ouvi, e o mais sedutor, o mais voluptuoso que se possa imaginar. Para a criação destes resultados, é muito contribui a dualidade literário-musical, assim como o jogo cênico que a grande maioria das modinhas de temática amorosa apresenta, num estimulante diálogo proxémico de distanciamentos e proximidades. Em A System for the Notation of Proxemic Behavior, Edward Hall salienta que o comportamento proxémico pode ser visto como uma função de 8 diferentes dimensões, a saber, as que encontram ali explicitadas. Se aplicarmos estas 8 dimensões referidas por Hall ao estudo das modinhas luso-brasileiras de temática amorosa, podemos constatar até que ponto a dialética de proximidade versus distância é colocada em evidência. O género das personagens em cena é logo identificado pela referência a nomes que são, em geral, femininos, a partir de um texto escrito no masculino. Há ainda muitas delas que pressupõem a existência de um casal. A orientação é essencialmente sociofugal, procurando um afastamento da sociedade para a vivência dos amores ou para a evasão dos mesmos. Os fatores sinestésicos prendem-se com a distância física entre os intervenientes na modinha, que, regra geral, é de afastamento, procurando a proximidade. Há, no entanto, exceções, como as que são apresentadas nos duetos. Mas os códigos do toque, térmico e olfativo, são os que se encontram mais fortemente representados nas modinhas, numa proximidade conseguida ou desejada. Surgem então guisadinhos, pimentinhas, quindins, doce, açúcar, doçuras, doce e bananeiras, como vamos ouvir em alguns dos exemplos. Os códigos dos olhares são muito explorados, basta pensarmos neste dueto Os Meus Olhos e Os Teus Olhos, de Domingos Caldas Barbosa novamente. Se os meus olhos perseguirem explicar, os teus olhos e os meus olhos perseguirem explicar, outros olhos que vigiam, estes meus fazem calar, outros olhos que vigiam, estes meus fazem calar. Cuidado, cautela, olhemos sem medo, temor no segredo, em ti alistar. Cuidado, cuidado, cautela, temor no segredo, em ti alistar. Temor no segredo, em ti alistar. A escala da altura da voz, que é o último dos parâmetros de Edward Hall, é extremamente trabalhada nas modinhas, procurando novamente a sedução como intento último da grande generalidade destas obras, mas também a nostalgia, a saudade ou até o lamento. Destaca-se neste ponto a modinha anónima A Nerina Eu Não Posso, com o sedutor canto do sabiá. Vamos só ouvir o canto do sabiá, não vamos ouvir a modinha inteira. Então, como podem constatar, os elementos apresentados evidenciam assim de que modo as modinhas utilizam e enfatizam as dimensões previstas por Edward Hall na sua notação do comportamento proxémico, mostrando de que forma as personagens se relacionam numa mise-en-scène sempre sedutora. Estes fatores surgem ainda como estratégias para a criação de empatia com o público. Como diz novamente William Beckford, com uma despreocupação infantil, as modinhas infiltram-se como um gatuno no coração, antes de este ter tempo de se proteger contra a sua influência debilitante. Pensa-se que se está a beber leite e está-se a beber veneno. Não há, no entanto, unanimidade nos viajantes estrangeiros na apreciação crítica que fazem do género. Em 1817, um Lundum poderia provocar algum escândalo a um francês pouco habituado a este tipo de performance.
Como refere Louis-François de Tollenare, os aplausos de todas as partes e o que se suportaria com pesar num lugar de grande deboche é repetido até 3 vezes perante o público de uma grande cidade civilizada. Há senhoras nos camarotes, nem elas coram, não serão acusadas de serem púdicas. Pela miscigenação das personagens que coloca em cena e pela diversidade social estabelecida entre performance e público, as modinhas e os lundus evidenciam os seguintes polos dialéticos identificados pela musicóloga brasileira Olga Oliveira: branco versus negro, sublimação versus instinto. Aspectos antagónicos que, segundo a autora, se tornaram essenciais para a formação de uma cultura especificamente brasileira, fruto de todo um processo de aculturação. Sendo inicialmente um género do povo brasileiro, rapidamente a popularidade de que gozam as modinhas e os lunduns faz com que ascendam às salas de concerto e à corte, onde recebem arranjos e transformações feitos por compositores e poetas de renome, como podem ver, por exemplo, neste jornal de modinhas, que era publicado com muita frequência em Portugal, uma frequência quase mensal, que diz Jornal de Modinhas com acompanhamento de cravo pelos melhores autores. E então as modinhas recebem arranjos e transformações feitos por compositores e poetas de renome e retomam no final do século XIX a tradição popular. A modinha e o lundum surgem assim como um produto de miscigenação cultural, fundindo gosto popular e tradição erudita. É aquilo que podemos verificar, por exemplo, nesta modinha, quando a gente está com gente, de Domingos de Quiopeta, que mostra bem esta fusão, ao juntar um acompanhamento de viola francesa de tradição erudita e uma melodia ondulante num compasso de 6/8, que é o mais utilizado nas modinhas brasileiras, com cromatismos e referências toponímicas e gastronómicas ao Brasil, assim como marcas linguísticas da variante brasileira. E vamos ouvir então esta modinha. Quando a gente está com gente que tem olhar duvidoso, se acaso os olhos se encontram, é tão bom, é tão gostoso. Mas lá no Brasil, a nossa ternura, açúcar não sabe com tanta doçura. Já fui à Bahia, já passei o mar, coisinhas que vi me fazem babar. Coisinhas que vi me fazem babar. Quando estamos arrufados, oh que momento horroroso. Mas quando as pazes fazemos, é tão bom. Mas lá no Brasil, a nossa ternura, açúcar não sabe com tanta doçura. Já fui à Bahia, já passei o mar, coisinhas que vi me fazem babar. Coisinhas que vi me fazem babar. Desfrutar os teus quintinhos, teu rosto lindo e formoso, a sombra das bananeiras, é tão bom, é tão gostoso. Mas lá no Brasil, a nossa ternura, açúcar não sabe com tanta doçura. Já fui à Bahia, já passei o mar, coisinhas que vi me fazem babar. Coisinhas que vi me fazem babar. Então, os recursos literários, musicais e performativos visam fundamentalmente a criação de uma retórica de sedução entre as personagens e de empatia com o público. Em 1787, William Beckford salientava tratar-se do género de música mais eficaz para apanhar os santos desprevenidos e inspirar delírios profanos. Um século mais tarde, em 1878, também Eça de Queiroz utilizou no Primo Basílio as referidas propriedades com efeitos de conquista imediatos. O Primo Basílio utiliza justamente as modinhas para seduzir Luísa. A análise das relações entre textos literários e musicais permite compreender os elementos de aproximação e de reforço entre os dois discursos, podendo muitas vezes a partitura surpreender ou evidenciar sentidos no poema.
como vimos também pelas interações entre personagens em cena e na relação que se estabelece de forma mais ou menos direta entre os intérpretes e o público, a modinha e o lundum, de temática sentimental, apresentam características de aproximação em permanentes e eficazes jogos de seduções que os fizeram alcançar uma grande popularidade em Portugal e no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Pela miscigenação, dimensão cultural e relação entre diferentes proveniências sociais que colocam em cena, tanto do ponto de vista da criação textual como da performance e do contacto com diferentes públicos, a modinha e o lundum podem ser considerados do ponto de vista artístico e sociológico como géneros que permitiram a proximidade entre tradição popular e cultura erudita, entre tipos sociais e públicos. Estratégias proxémicas que permitiram ainda enriquecer e estreitar as relações luso-brasileiras. Numa fusão que é bem exemplificada pelo último exemplo, o lundum, que vamos ouvir por último, Ganinha, minha ganinha. Ganinha, minha ganinha, ganinha, minha ganinha, ganinha, minha senhora, minha senhora. Ah, Lili, Lili, coração. Ah, Lili, Lili, coração. Querer bem não presta não, querer bem não presta não, não presta não, não presta não, não presta não, não presta não. Não presta não. Muito obrigada. Obrigada. Agora também posso cantar, exatamente. Muito obrigada por esta comunicação tão interessante, tão rica e tão musical. Portanto, estão a ver como a noção de proxémica pode reunir e conjugar diferentes pontos de vista e diferentes áreas do conhecimento e das realizações e dos modos de expressão. Eu penso que será melhor haver uma discussão final, não é? Portanto, quando estiverem as três comunicações apresentadas, e aí poderão fazer perguntas, é como quiserem, se preferirem, Ana, Catarina, José Manuel, se preferirem que seja depois de cada comunicação, também podemos fazer isso. Qual é a vossa... No fim? Pronto. Então no fim haverá um tempo de discussão. Desculpem. Apresento-vos agora a professora Catarina Firmo. O título da comunicação dela, agora a ligação, aqui tivemos a ligação com a música, agora, e com o canto, agora vai ser a ligação com o teatro. Portanto, o título é o seguinte, não me quero enganar: proxémica e semiótica no teatro de formas animadas. E para quem esteve no mini curso da professora Catarina Firmo, pode agora já estabelecer certas ligações com o que foi apresentado ontem, e hoje será a última sessão, a segunda e última sessão, logo à tarde, das 4h30 às 6h30, do mini curso da professora Catarina Firmo, em que trata também desta questão do teatro das formas animadas. Aqui é numa perspectiva de proxémica e semiótica das culturas. E então eu tenho muito prazer também em apresentar a professora Catarina Firmo, que fez uma tese
sobre teatro, da cena, desculpem, intitula-se Da Palavra à Cena e da Palavra em Cena, Dramaturgias do Absurdo em França e em Portugal, que eu tive, enfim, o privilégio de acompanhar em colaboração com a professora Maria João Brilhante, especialista de teatro da Faculdade de Letras de Lisboa. Catarina Firmo acabou agora o seu 5º ano de docente no Departamento de Português da Universidade de Paris 8, onde também trabalha a professora Ana Paixão e onde eu própria trabalho, onde o professor José Manuel Esteves dá também uma colaboração preciosa e então a professora Catarina Firmo atualmente é também investigadora em pós-doutoramento com uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia no Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, com um projeto sobre o teatro de formas animadas, justamente na cena portuguesa contemporânea. Então é um grande prazer para mim apresentar a professora Catarina Firmo, que pertence, é preciso também dizer, ao Laboratório de Estudos Românicos e à equipa de Linguística da Universidade de Paris 8, que eu também integro. Então, gostaria também de chamar a atenção para esta formação pluridisciplinar, que depois dá resultados que me parecem muito originais e muito enriquecedores. A professora Ana Paixão com uma formação sólida em letras, literatura e em música, a professora Catarina Firmo com uma formação igualmente portanto, em letras e em teatro. E destas formações aprofundadas acabam por resultar abordagens que são muito inovadoras. Então, muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada à professora Catarina Firmo e é ela que nos vai falar do teatro de formas animadas. Então, na perspectiva, claro, da proxémica e semiótica das culturas. Não sei se já está a funcionar o sistema ou não. Ainda não? Um pouquinho. Desculpa, Catarina. Só mais um pouco. Só mais um bocadinho. Mas a ideia, enfim, esperando, converso um bocadinho convosco, enquanto acabam de fazer ali a instalação técnica, mas a ideia desta reunião, justamente no seio na verdade, no início nós pensávamos organizar uma mesa redonda sobre proxémica verbal e tínhamos abordagens linguísticas e abordagens que nós acabámos por chamar culturais, mas depois, pelo modo de organização aqui do Congresso, as mesas redondas, cada mesa redonda não podia ter mais de 3 comunicações e então passámos a organizar, enfim, a desdobrar finalmente em 2 mesas redondas. Reunimos numa as abordagens linguísticas, proxémica e semiótica das culturas e as abordagens linguísticas, e depois esta nossa mesa com uma abordagem, enfim, mais alargada, interdisciplinar e enfim, um título, abordagens culturais, para reunir o conjunto. Porque assim temos a música, a articulação com a música, temos a articulação com o teatro, com a literatura e, portanto, é todo esse conjunto que é muito enriquecedor, justamente para refletir sobre a questão de como os humanos estabelecem distâncias entre si e a expressão desse modo de estabelecer distâncias. E aqui a professora Ana Paixão realmente mostrou de uma maneira muito convincente e muito bela ao mesmo tempo esse modo de estabelecer distâncias físicas. Ela até mediu as distâncias que estavam naquela, não sei se repararam, ela mediu em centímetros a distância entre
entre os intervenientes ou os protagonistas naquela imagem que nos apresentou, portanto, distâncias físicas, mas depois distâncias que são também distâncias psicológicas, distâncias sociais, etc. E aqui, através desta ligação com a música, nós pudemos ver modos tão variados de expressão. A letra, a música, a posição, a representação, não eram fotografias, claro está, eram desenhos, eram ilustrações. Então, será que já está ou que eu ainda vou continuar a contar-vos coisas? Ou talvez o que possamos fazer, para também não perder tempo, é vocês fazerem alguma pergunta. Vamos fazer já a discussão aqui assim com a professora Ana Paixão. É melhor para não perdermos tempo enquanto se monta ali o sistema informático. Então, perguntas sobre a comunicação, ou perguntas, ou sugestões, ou comentários sobre esta comunicação tão interessante que acabámos de ouvir. De ouvir, de ver. Não sei se há alguma pergunta. Sim, então. A professora Isabel Simões Marques. Quero falar aqui. Isabel, venha aqui se faz favor, que é para todos ouvirem. Venha cá, se faz favor. Coitada. Senão não ouvem. Em primeiro, dar os parabéns pela sua comunicação, pela tua comunicação, que acho que é sempre muito interessante e muito bem pensada e bem construída e bem apresentada. O Lundum é uma questão de leigos. O que é? Eu não percebi muito bem o que é o Lundum. Então, há um género que é a modinha, que corresponde a uma espécie de canção, não é? Que tem outras designações nos restantes países europeus. Existe a seguidilha, por exemplo, em Espanha, a ballad inglesa, a chansonnette italiana, ou a ariette em francesa, e o Lundum é um género especificamente luso-brasileiro. Começa por ser brasileiro apenas, portanto, a modinha é uma canção de características populares que tem uma melodia geralmente cantável, assobiável, bastante simples, mas que tem normalmente um acompanhamento que é mais erudito, porque o género alcançou determinada popularidade e então os compositores, mesmo os eruditos, faziam arranjos para a modinha. O Lundum é uma música que inicialmente se pensa ser dançada na comunidade dos escravos, e que depois progressivamente vai ganhando algum terreno em termos de público mais erudito. Trata-se de um género que é caracterizado por um ritmo sempre sincopado. O Lundum tem sempre aquele ritmo pam, 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 pam. É sempre a característica do Lundum. Sabemos que é um Lundum por causa do ritmo, apesar de não haver nem partituras nem gravações da época, mas pela prática musical que depois decorreu do Lundum, acredita-se que fosse um género fundamentalmente popular, justamente porque não está escrito e porque não encontramos qualquer vestígio de partitura, e que só começa a aparecer com notação a partir do século XIX, ou seja, só a partir do século XIX é que de facto algumas pessoas com formação erudita se lembraram de passar para a partitura aquilo que é o ritmo e as características de base do Lundum. Portanto, é um género ligeiramente diferente, é um subgénero da modinha, que tem características mais populares do que a modinha. E tem ainda uma característica que era o facto de ser dançado. O Lundum tinha sempre de ser dançado, portanto, e tinha um célebre movimento, que era o movimento da umbigada, em que os dois pares no casal tinham de tocar no umbigo um do outro com o umbigo, não é? Portanto, tinha esse movimento de dança com essa sensualidade toda inerente,
e, curiosamente, numa sociedade bastante fechada como a portuguesa desse período, o Lundum alcança uma grande popularidade, começa a ser representado a partir de 1787 no Teatro da Rua dos Condes, e a partir daí começa a ser um género mesmo de salão, inicialmente nos salões mais tauromáquicos e em ambientes de salão menos aristocráticos, mas progressivamente vai ganhando terreno, até chegar aos salões mais eruditos e chegar a teatros como o São Carlos. O que espantava imenso os viajantes estrangeiros que vinham a Portugal, porque achavam que era um género demasiado sensual para uma sociedade civilizada. Depois era também representado na rua, e aí era o seu elemento de base, como aquela imagem inicial mostra, dois dançarinos negros que dançam num ambiente, as senhoras às janelas, vestidas como da alta burguesia, não é? Portanto, era comum também encontrá-lo nas ruas em Lisboa, não era só nestes ambientes mais fechados, era também um género popular. Obrigada, Ana. Não sei se há mais alguma pergunta, se do lado do teatro já está tudo, o palco já está prestes Começa ao espetáculo, sim, o palco está pronto. Começas Está tudo? pelo vídeo? Ainda não, Catarina? Senão o professor José Manuel Esteves apresenta a comunicação dele. Não, mas está tudo pronto. Já combinei com o senhor, está tudo pronto. Está pronto? Então, Catarina, podemos começar, Catarina? Podemos, sim. Então, proxémica e sebiótica no teatro de formas animadas. Vamos então ouvir. Então, bom dia a todos. Ouvem bem? Assim está bem? Bom. Então, bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. Quero manifestar mais uma vez a minha alegria por estar aqui no Brasil, em João Pessoa. É uma grande descoberta, é a primeira vez que cá venho, e foi com um grande entusiasmo que aceitei o desafio e o convite generoso da professora Fátima Batista num movimento de prosémica articulado com a professora Helena Carreira. É uma grande alegria para mim estar aqui com colegas e amigos muito queridos que eu estimo muito e admiro muito. Então, nesta intervenção eu vou tentar repensar convosco a ideia de signos teatrais aplicada ao teatro de formas animadas. Ontem no minicurso já desbravámos um pouco o terreno juntos, quem cá esteve comigo, e explorar as noções de prosémica e de performatividade. Pelos inúmeros canais, vínculos de comunicação e redes de signos inerentes à construção de um espetáculo, o teatro constitui um objeto semiológico privilegiado. O estudo do conjunto de signos que atravessam a passagem do texto à cena foi largamente desenvolvido por autores como Tadeusz Kozen, Anu Bersfeld, Patrice Pavis e Erika Fischer-Lista, que, intrigados pelos múltiplos enunciadores do discurso teatral, procuraram estruturar os seus códigos de representação em matrizes de significados. Com a integração do termo performatividade nos estudos teatrais, ontem falámos um pouco sobre isso, mantém-se a ideia de uma enunciação partilhada no momento espetacular, mas adota-se a perspectiva de uma reciprocidade nos papéis do emissor e do destinatário. Note-se a este propósito que as teorias de Haustein contribuíram em grande medida para a conceptualização do termo performance, em How to Do Things with Words e na sua teoria sobre o Speech Act sistematizada por Searle. A palavra performance é utilizada como um elemento da enunciação, sendo designada pela execução do enunciado. Com o movimento da performance art, acentuam-se novas rupturas com o conceito de mimesis e a teatralidade passa a ser, tal como definiu Bernard Dorr, uma interrogação do sentido, esgaçando também os limites do não-sentido, com autores como Samuel Beckett, Peter Handke e Thomas Bernard.
A identidade do destinatário é alterada pelo modo como o espectador passa a ser interpelado com a ideia de performance. E é nesse sentido que Peter Brook define o teatro como um contador de histórias de várias cabeças, em que os atores pegam no público pela mão e o incitam a percorrer um caminho conjunto. Na mesma linha de ideias, Valère Novarina confessa numa entrevista concedida à revista Théâtre République que o que mais o comove na representação teatral é o silêncio. E cito: "O silêncio do público, a parte muda do teatro, as respirações reunidas. 400 pessoas vêm calar-se no mesmo lugar durante 2 horas." A ideia de hibridismo indicia um cruzamento de signos, um diálogo entre disciplinas. E essa perspectiva reenvia-nos naturalmente para a noção de transversalidade identificada por Hans Thies Lehmann a propósito do teatro pós-dramático. Lehmann indica Craig como um dos precursores do teatro pós-dramático, apontando para o hibridismo inerente ao teatro de formas animadas. Situamos-nos num campo interdisciplinar por excelência, onde diferentes ramos artísticos se entrecruzam de um modo cúmplice. Máscaras, marionetas, objetos, sombras e máquinas de cena apresentam-se como trilhos do mesmo percurso artístico, onde a matéria e o corpo humano se articulam enquanto produtores de uma expressão imagética. As várias formas animadas conjugam-se a partir de coordenadas estéticas e técnicas performativas consonantes, e é a partir da ideia de uma prática teatral híbrida que procurarei refletir nesta intervenção, explorando justamente as ideias de prosémica e de performatividade. Falar de prosémica aplicada ao contexto teatral implica relembrar o lugar privilegiado que o espaço cênico detém no panorama do teatro contemporâneo. E a ideia de prosémica conduz-nos ainda a apontar o modo como as revoluções cenográficas do século XX e XXI contribuíram para que a composição espacial, plástica e visual se tenha tornado um pilar fundamental na concepção artística do espetáculo. Por outro lado, ao observarmos os novos métodos de trabalho desenvolvidos acerca da corporalidade e dos recursos expressivos do corpo atuante, somos novamente levados a convocar o sentido de prosémica. A concepção da forma animada viu-se repensada no século XX perante a reformulação do conceito de performance. Encenadores como Ariane Mnouchkine, Jacques Lecoq, Roman Pasca e Ilka Schoenben contribuíram para a recriação dos métodos de trabalho do ator e das suas relações com os objetos e o espaço. A partir deste ponto, fundou-se um estilo de representação centrado na expressão corporal e na técnica da improvisação. Linhas como o teatro físico, o teatro energético e a ideia de construção de um corpo narrativo foram inauguradas. Revitalizaram-se tradições asiáticas como o No, o Kabuki, o Buranko, e reinventou-se um espaço cênico adequado ao novo potencial imagético do corpo atuante. Herdeiro das teorias de Craig, Appiah, Coupeau e Lecoq, o teatro de formas animadas explora formas de representação onde o movimento ganha supremacia relativamente ao texto, onde se valoriza o ver no lugar do dizer. A palavra é entendida enquanto ato, movimento, acontecimento físico. O teatro de formas animadas propõe-se ainda responder às questões inerentes à falta de distanciamento na representação do homem pelo próprio homem, rompendo com o naturalismo e com a psicologia do trabalho do ator. A noção de prosémica é então novamente convocada através de um repensar da ideia de distanciação brechtiana. E, justamente, Brecht mostrou-se muitíssimo fascinado com a técnica do Buranko japonesa, porque inspira uma dialética do ser representado com o objeto de representação. E, de facto, o corpo atuante, em interação com a forma animada, vai mudar radicalmente a perspectiva face ao espaço físico da representação, porque rompemos com a ideia de dissimulação. Revelamos o jogo, numa certa medida.
Na silagem das formações do ator de Grotowski, Cantor e Stanislavski, privilegiam-se métodos de trabalho baseados na improvisação, na consciência do corpo e na gestão das emoções através da livre associação de imagens do inconsciente. A improvisação implica uma ancoragem nos territórios do inconsciente que resulta, por sua vez, numa concentração no momento presente. O espaço e o corpo articulam-se através de uma relação daítica e os métodos de trabalho ligados ao teatro de formas animadas centram-se na noção de corporalidade, reforçando deste modo a ideia de presença. Por sua vez, o termo presença vai apontar para um aqui e agora, um orientar dos sentidos, onde o passado e o futuro são secundarizados e o presente é plenamente vivido com uma consciência privilegiada do corpo e do espaço cênico. Coupeau entende a técnica de máscara como um regresso às origens, um suporte de conexão com o mundo interior, de atenção e consciência dos seus limites e distâncias com o espaço exterior. Ontem no minicurso houve uma questão muito pertinente em que me perguntavam qual era a relação entre a técnica e a importância da técnica no teatro de formas animadas. E a técnica é de facto um pilar fundamental nesta linha artística, porque a matéria, o peso, as dimensões da forma animada e a sua ocupação do espaço vão condicionar, determinar toda a construção do espetáculo. Evidentemente que depois, a partir daí, podem haver diferentes linhas técnicas a jogar na construção de um espetáculo, como o que vos vou mostrar em seguida. Com as diferentes formas de marioneta, fio, luz, luva, mesa, miniatura, dimensão humana, encontramos diferentes direções do corpo metamorfoseado. Com a metamorfose do corpo atuante, no caso do teatro de máscara, vai centrar-se, por um lado, ao nível do corpo, mas vai haver uma projeção, ao nível do rosto, mas vai haver uma projeção dessa máscara no corpo inteiro. E no caso das máquinas de cena, as dimensões humanas vão ser ultrapassadas e a matéria animada vai invadir o espaço cênico. E assim, mediante os tipos de artefactos utilizados, teremos determinadas abordagens performativas que alteram o esquema de ligações prossémicas do ator com a matéria, com o espaço, com o público. Então, eu trouxe-vos algumas ruínas de um espetáculo, isto porque é impossível trazer-vos um espetáculo para aqui, um espetáculo passado, reproduziu-se noite após noite como um ato único. Então eu procurei trazer algumas ruínas, alguns testemunhos a propósito do espetáculo Nada ao Silêncio de Beckett, do Teatro de Marionetas do Porto, algumas imagens e um vídeo que eu vou passar só alguns instantes. Depois, no mini curso, hoje vamos retomar a visualização do vídeo, logo se verá se completo ou não, consoante a nossa dinâmica da sessão da tarde. Vou falar um bocadinho sobre o Teatro de Marionetas do Porto, que foi dirigido por João Paulo Seara Cardoso entre 1988 e 2010, data em que nos deixou, deixando uma perda irremediável para o teatro português, em que ele desenvolveu um percurso inovador, recriando as técnicas do Teatro Dom Roberto, um teatro tradicional português, e inaugurando um estilo performativo de teatro de atores em contracena com marionetas, inspirado na linha japonesa do teatro buranco, onde justamente o ator atua em contracena com a marioneta e deixa de se colocar numa posição de invisibilidade. Vou ler um pequeno testemunho antes de passarmos à visualização do vídeo.
que é revelador das questões semióticas que estão inerentes a esta ideia de visibilidade e dissimulação. Quando o manipulador passa a estar à vista do público, rompendo uma concepção de séculos, o mistério da vida das marionetas é revelado ao espectador, aparentemente. Porque, quanto a mim, a ilusão que se pretende criar de vida própria da marioneta passa a ser, com a presença do autor, um mistério muito maior. Porque já não vemos só a vida, estamos perante a vida em confronto com a morte. A tal existência efêmera da marioneta, uma metáfora de nós próprios. Uma entrevista de João Paulo Seara Cardoso. Então, eu vou pedir aos meus amigos ali atrás para passarem um bocadinho o vídeo antes de falar sobre o espetáculo. Talvez possam apagar um bocadinho a luz. Ingrid, muito obrigada. Nada. Nada a não ser. Nada que indique que não seja o mesmo. Nada que indique que não seja outro. Nada. Nada a não ser os gritos, os mesmos de sempre. Nada. Nada a não ser as mesmas noites e os mesmos dias, os mesmos de sempre. Nada.
é impossível reviver este espetáculo, mas ficam aqui com uma pequena amostra, vou mostrar as imagens enquanto vos falo, enquanto partilho um pouco do que é que foi esta experiência. Então, o espetáculo Nada ao Silêncio de Beckett, de 1999, constitui um caso exemplar de interrogação do sentido, pela articulação pertinente do universo nonsense beckettiano com o universo das marionetas. As cumplicidades do universo das marionetas de João Paulo Seara Cardoso com a obra de Beckett levantam mais pistas de reflexão a propósito das redes de signos teatrais e do conceito de performance. O confronto do ator com a marioneta, verdadeiro objeto cinético, expõe uma dialética de reciprocidade entre o animado e o inanimado, o manipulado e o manipulador, num ambiente que as personagens beckettianas reconheceriam certamente como familiar. Neste espetáculo são explorados os ambientes de peso, evanescência e proliferação da matéria, com um ritmo e uma arquitetura consonantes com o universo de Beckett. Recorde-se também que Winnie recorre aos inúmeros objetos do seu saco como fuga à solidão, ao vazio, à ideia de morte. Também em Beckett, o espaço vazio e o vazio ontológico são invadidos por uma proliferação da matéria que surge para iludir e povoar essa ausência. Segundo João Paulo Seara Cardoso, a manipulação à vista constitui de facto um recurso cênico adequado para dar conta da desarticulação beckettiana do corpo com a palavra. Cito só um bocadinho, porque as personagens de Beckett, seres errantes que não falam, antes escutam as suas próprias vozes, que não sabem de onde vêm, para onde vão, parecem por isso falar em playback, ou melhor, em playbacket, porque o seu corpo parece não coincidir com a sua voz. As marionetas contracenam com os performers, envolvidos num jogo cúmplice que visa espelhar o confronto entre o comunicável e o incomunicável, o orgânico e o inanimado. Expondo a ineficácia das palavras, de acordo com a estética beckettiana, Nada ao Silêncio de Beckett é um espetáculo quase sem palavras, excepto este pequeno poema de Beckett que ouviram. E não é por acaso que ato sem palavras, portanto, a primeira marioneta que surge em cena com grande mala, caixote às costas, é a primeira peça a ser convocada em cena. E é preciso lembrar também que Beckett escreveu inúmeras peças só com didascálias, só com rúbricas, vocês falam, não é? Rúbricas, indicações de cena, que indicam apenas o percurso cênico. E essas extensas didascálias são mais um traço que reforça a importância que o discurso cênico adquire em detrimento do discurso verbal. Se as suas obras dramáticas manifestam a crise da linguagem e o fracasso das palavras como forma de comunicação, serão o gesto e os diferentes elementos cênicos que irão surgir como veículos de significado. Deste modo, o jogo teatral impõe-se face à inadequação das palavras. O gesto tenta compensar a vacuidade da linguagem, por vezes opondo-se à mesma com ações que contrariam enunciados. A escassez de palavras neste espetáculo, que é aliás um traço estilístico da estética das marionetas do Porto, conjuga-se com a renovação da linguagem cênica beckettiana, onde o silêncio surge como elemento primordial. Obrigada, Ana. Não acabei. Acabou. Não, agradeci porque me deu água. Foi uma performance. Se tiver mais um bocadinho, Força. vou tentar não demorar muito, para não perdermos muito tempo. Então, o discurso revela-se inoperante enquanto transmissor de significados e passa a funcionar como expressão do inconsciente. O nonsense é instaurado
através da situação dramática que sobrevive sem ação e intrigas específicas, numa linguagem que demonstra a incapacidade de comunicar e a ausência de significado das palavras num tempo circular de eterno retorno. Imobilidade, espera e errância tornam-se os símbolos de um novo dialeto do gesto, onde as palavras se tornaram desarticuladas. A ingenuidade e o patetismo das personagens beckettianas vêem-se recriados através do onirismo das marionetas e do seu poder imagético. Esta incursão pelo universo beckettiano pode sintetizar-se por um encontro de visões e lugares consonantes, de onde se contempla e se interroga o mundo, espelhando o insólito da condição humana. E talvez por isso Caravaggio tenha sido a revelação para este espetáculo. E vou terminar com uma pequena citação do encenador que revela um dos marcos inspiradores na construção deste espetáculo. Nas grandes telas barrocas de Caravaggio, os nossos olhos vagueiam-se, detendo-se, ora nas zonas escuras que nos conferem à alma uma sensação de intranquilidade, ora nas grandes manchas de uma luz quase teatral que nos transmitem um brutal apaziguamento. O teatro de Beckett, para mim, é exatamente isso. Muito obrigada. Possamos fazer já a discussão, não é? Com após esta apresentação. Uma, duas perguntas, comentários, sugestões, pode ser em português, em francês, em italiano. Italiano eu posso responder, mas posso entender, mas não vou responder em italiano. Peço desculpa. Francês pode ser. Então, há uma colega lá atrás, faz favor. Sim. Ah, e assim sim. 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 Exatamente. Sabe que o silêncio de Beckett não é exatamente um silêncio? Ele precisa gravar. Sim. Então, vou falar mais baixo agora. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sonoridade do espetáculo, que me chamou muito a atenção. Sim. Então, a sua pergunta, de facto, adequa-se muito à estética desta companhia, porque eles exploravam o som como um fator primordial para a construção cênica, não só a arquitetura do espaço físico, mas o som. Aliás, o som é um elemento do espaço físico, não é? O silêncio total é um bocadinho difícil de conseguir, não é? Cada vez mais nos dias que correm. Então, a verdade é que eles construíram os efeitos sonoros justamente como uma estrutura narrativa que surge no lugar das palavras. A ideia de silêncio é uma ideia muito cara a Beckett e, no vídeo completo compreende-se melhor, mas há justamente um jogo constante de efeitos de sons muito diversos, com linhas energéticas muito diferentes. Aliás, deu para perceber aqui a última parte em que sentíamos assim um som mais associado ao techno, ao beat forte, mais agressivo, a contrastar com o poema de Beckett, Nada, que ouvimos, e com o silêncio, a mobilidade e imobilidade do corpo.
portanto, eu acho que a ideia do som é primordial para esta companhia. Foi durante todo o tempo em que João Paulo Seara Cardoso trabalhou e continua a ser, porque justamente eles procuram conciliar diferentes técnicas. João Paulo Seara Cardoso era engenheiro de formação e interessou-se pelo teatro como um desvio feliz para todos nós de vida. Portanto, a componente técnica que relaciona justamente o espaço físico e o jogo de som e de ouvido parece-me a mim ser primordial para a estética deste espetáculo e desta companhia. Não sei se respondi à sua pergunta, em todo o caso terei todo o gosto em conversar após a mesa redonda, vamos nos encontrar certamente. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos passar para a última comunicação desta manhã, não sei, desta mesa redonda, porque o dia ainda é longo, ainda vai haver muitas comunicações durante o dia de hoje. Vou então apresentar-vos muito rapidamente o professor José Manuel da Costa Esteves. É uma alegria muito grande para mim fazer estas apresentações de colegas, de amigos. É muito importante para mim estar aqui com todos. O professor José Manuel da Costa Esteves fez estudos de filologia românica e de literatura portuguesa na Universidade de Lisboa. Eu vou seguir a apresentação porque é mais fácil. Não vou me esquecer de menos coisas porque são muitas. Em 1985 parte para Paris como leitor de português do Instituto Católico e exerce posteriormente na Sorbonne Nouvelle Paris 3 e na Universidade Paris-Ouest Nanterre La Défense, onde é atualmente responsável pela cátedra Lindley Sintra do Camões Instituto da Cooperação e da Língua desde 2002. É o Instituto Camões, mas agora mudou de nome, enfim. Portanto, Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Eu digo isto porque temos aqui a presença da professora Sarita Monjana, que é diretora da Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes da Universidade Pedagógica de Maputo, e lá o que normalmente se diz, como noutros sítios, é Instituto Camões, onde há também um leitor do Instituto Camões, mas agora o Instituto Camões mudou ligeiramente a sua designação, portanto agora é Camões Instituto da Cooperação e da Língua, mas portanto trata-se da mesma instituição, e então o professor José Manuel Esteves é responsável pela cátedra Lindley Sintra na Universidade de Paris-Ouest Nanterre La Défense, e isto desde 2002. Colabora como chargé de cours na Universidade de Paris 8, onde, portanto, eu sou professor. É uma colaboração que tem mais de 20 anos, 20 e tal anos, e é sempre muito benéfico para os alunos e para, enfim, os professores, esta colaboração, que eu agradeço sempre muito. Coordenador dos leitores de português em França, na Bélgica e na Holanda, há alguns anos atrás. Portanto, o professor José Manuel Esteves teve essa função de coordenador dos leitores na altura, antes de ser Instituto Camões, era o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, mas digamos o Instituto Camões, é mais fácil, e assumiu esta função tão importante. Tem colaborado na formação de professores e com várias instituições, enfim, o Instituto Camões, IPOR, diferentes universidades, o Ministério da Educação, etc. Organiza regularmente atividades de promoção da língua e da cultura portuguesas, assim como jornadas de estudo e colóquios internacionais. É membro dos grupos de investigação CRILUS da Universidade de Nanterre e também membro do CREPAL, da Universidade de Sorbonne Nouvelle, Paris 3, e participou num grupo de pesquisa luso-francês que codirigiu sobre relações entre literatura e cinema no mundo lusófono. Corresponsável com Ana Paixão
pela programação cultural em França, pelo Camões Instituto de, eu nunca sei, da Cooperação e da Língua, da qual é representante, ou do qual é representante no FICEP. É membro do Conselho Redatorial da revista Crilus, que é uma revista que está, em linha, portanto, que encontram na internet, Plural Pluriel, da revista Convergência Lusíada no Brasil e do Conselho Editorial da revista Colóquio Letras, que é uma revista de maior prestígio, a revista literária de maior prestígio em Portugal. Tem publicações nos domínios da didática das línguas, das políticas linguísticas e culturais, da literatura portuguesa moderna e contemporânea, os últimos títulos, La littérature portugaise contemporaine, Le plaisir du partage, foi publicada na L'Harmattan, um outro título, este de 2012, Maria Judite de Carvalho, Une écriture en liberté surveillée, portanto, em coautoria com Maria Graciete Besse e Adelaide Cristóvão, também publicado na L'Harmattan, uma editora parisiense. Portanto, estamos realmente perante alguém que é, para além de ser um grande especialista da literatura portuguesa e da cultura portuguesa, é alguém que se dedica de alma e coração, como também a Ana Paixão, ao desenvolvimento, à expansão, no bom sentido da palavra, dar a conhecer, fazer com que os criadores em língua portuguesa se possam exprimir e a cultura em língua portuguesa possa ser conhecida, muito especialmente em França, mas não só. Portanto, o meu agradecimento pela presença ao professor José Manuel da Costa Esteves, que é também um amigo de longa data. Muito obrigada. Então, o título da comunicação, eu quero tanto que vocês conheçam os meus colegas e amigos. Portanto, proxémica, desculpem, Endechas a Bárbara Escrava, de Camões, do jogo amoroso à boa distância. Então, agora vamos até o século XVI. Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer e saudar a organização deste magnífico congresso na pessoa da professora Fátima Barbosa Mesquita. Agradecer também à professora Marilena Carreira, que nos convidou para acompanharmos neste périplo, neste congresso, reunindo uma pequena equipa de colaboradores da Universidade de Paris 8, com a qual, como ouviram, eu colaboro há vários anos, e quero dizer do prazer, sobretudo, em primeiro lugar, além do tema que vos trago aqui, é sobretudo uma relação de amizade que também nos traz, que nos une, e nós trabalhamos dessa forma. O facto de sermos amigos não atenua absolutamente em nada aquilo que nós pretendemos, evidentemente, no aprofundamento de um trabalho, quer junto dos alunos, quer ao nível também da pesquisa. E agradecer às minhas queridas colegas, como viram, eu estou numa excelente e extraordinária companhia, quer a nível da qualidade, quer a nível destas pessoas. Contrariamente às minhas colegas que vos trouxeram a música, o teatro, portanto, formas que implicam a execução e a performance, eu trago-vos para o texto literário, que também implica a performance, mas, e como viram, de uma forma muito mais tradicional, isto é, com uma simples fotocópia, ou seja, um xerox, como se diz no Brasil. Eu sou um professor antigo e, portanto, funciono à maneira antiga. E para isso, um poema antigo, evidentemente, de Camões. Camões, no seu poema Endechas a Bárbara Escrava, a partir da rede engenhosamente tecida pelo jogo amoroso, subverte a relação entre o sujeito e o objeto, assim como a norma social que impõe a distância. Segundo Jean-Claude Coquet, en Le discours et son sujet, o actante sujeito pode ser descrito na realização do seu percurso semântico, sublinhando a instabilidade ou a estabilidade da morfologia actencial, descrevendo a passagem dos objetos e modalidades de um espaço para o outro, graças à modalidade do meta-querer, indispensável à assunção do sujeito. Tentaremos, nesta breve abordagem,
dar conta do percurso semiótico do sujeito do poema camuniano Em Deixas a Bárbara Escrava, que o leva a instaurar uma distância que, em última análise, postula a existência do próprio sujeito e a reconfigura. Antes de entrarmos na análise propriamente dita do poema camuniano, vejamos sumariamente a posição de Jean-Claude Coquet, semiótico da Escola Paris, discípulo de Greimas, sobre a questão do sujeito. A teoria greimasiana privilegia aquilo a que poderíamos designar como esquema narrativo, tentando delimitar invariantes discursivas de modo a explicitar a estrutura elementar de significação. Greimas centra-se na análise da forma do conteúdo, deixando de fora juízos sobre a veracidade do real contado, para abarcar a maneira como o contínuo do real é organizado dentro de um determinado padrão cultural e a forma como uma cultura recorta na vida unidades de significação e as articula pertinentemente. Partindo da distinção entre o nível aparente, manifestação da estrutura linguística, e o nível imanente, a estrutura lógica que organiza o discurso, a sua análise pretende desvendar essa estrutura lógica imanente e os percursos que permitem a sua passagem para a estrutura manifesta. A presença do actante sujeito é a condição necessária para a atualização de um predicado verbal ou não verbal, definindo sempre em função de uma relação com mais 2 ou 3 termos. A relação binária estabelece entre um sujeito e um objeto. Se o sujeito estiver subordinado a um terceiro actante, dotado de um poder, introduz-se a noção de dependência. É o actante destinador responsável por aquilo que acontece. Nesta acessão, o sujeito está mais perto do universo da relação ternária. Respeita as normas que lhe são impostas, subordinando-se-lhe, ao mesmo tempo que a modalidade do dever entra em jogo com a modalidade do poder, do destinador, conjugando-as com as modalidades do saber e do querer. O actante sujeito não é mais do que o lugar de uma combinatória modal. Porém, o actante pode ser também descrito na realização do seu percurso semântico, sublinhando a instabilidade ou instabilidade da morfologia actancial, descrevendo a passagem do objeto e das modalidades de um espaço para o outro. Jean-Claude Coquet chega assim, a partir dos postulados de Greimas, a uma semiótica do contínuo, uma semiótica estendida, capaz de dar conta de um determinado percurso de significação. No livro já citado, em Le Discours et son sujet, Coquet postula assim a existência de uma outra modalidade, a do meta-querer, necessária à constituição do sujeito, a qual, em termos gerais, não é mais do que a assunção por parte do sujeito da sua própria identidade, quer ela se realize de forma verbal ou não verbal. Se na língua tudo é predicação, também é afirmação da existência do sujeito. Ao mesmo tempo que diz, o enunciador dá o seu consentimento, o seu aval, àquilo que diz, apoiando-se num ato de enunciação prévio. É esta duplicidade que define o sujeito semiótico a partir da modalidade do meta-querer, na medida em que opera uma bipartição entre a enunciação pressuposta e o enunciado. O actante sujeito será, assim, aquele que é caracterizado pela presença desta outra modalidade, cuja matriz radica no discurso filosófico de Spinoza, Hegel e Descartes, para quem o querer constituía o poder que funda a vida do espírito. O meta-querer, que Coquet faz corresponder à vontade, seria assim uma constante de qualquer discurso, a faculdade que afirma a própria existência. O sujeito semiótico, colocado no interior do discurso, é suscetível de sofrer transformações que o levam a ocupar simultaneamente as posições opostas de sujeito e de não sujeito. A sociedade funda-se numa relação binária, pois o eu estabelece uma relação com o tu, no qual, para ser reconhecido, basta afirmar sou eu. A passagem de uma identidade para outra supõe uma história. É necessário que o sujeito fixe um programa de ação para que deixe de estar disjunto do tu e que este reconheça o êxito do programa. A transformação tem de acontecer para que seja possível o reconhecimento. É pelo meta-querer, segundo Coquet, a modalidade pressuposta pelo actante sujeito, pela sua presença ou ausência, pela instauração de uma distância ou o seu apagamento, que se pode instaurar ou rasurar a distância entre o sujeito e o objeto. Após estas palavras prévias sobre a teoria de Coquet,
Consideremos agora então o poema camuniano que nos propusemos aqui analisar na perspectiva da construção do sujeito semiótico à luz desta modalidade do meta-querer e a função do reconhecimento, portanto, os postulados de base em que assenta esta semiótica estendida do contínuo é praticada por Coquet. Então, convido-vos a ler o poema. Aquela cativa que me tem cativo, desculpem, tem-me trovas, ou endechas de trovas é uma das designações que aparece na primeira edição e que aparece com esta dedicatória. A uma cativa com quem andava de amores na Índia chamada Bárbara. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. A graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocará a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Nestas trovas de 1595, publicadas em 1595, dedicadas, portanto, a uma cativa com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara, surge-nos desde o início a subversão que vai percorrer todo o poema. A subversão do modelo renascentista, ou seja, o da beleza petrarquista, passando de uma zona de afastamento, aquela cativa, para, após uma zona de contacto, chegar ao final, a uma proximidade configurada de forma espelhada através do deítico demonstrativo. Esta é a cativa. Se repararem, os primeiros 4 versos, aliás, que nós podemos ver, que a sua correspondência com os 4 últimos versos, aquela cativa no início, vamos ter a meio, portanto, da oitava, esta é a cativa, segundo verso no início, que me tem cativo no final, porque nela vivo, no final, e pois nela vivo, e quarto verso no início, já não quero que viva, último verso, é força que viva. Como veem, há um espelhamento, há uma homologia perfeita com pequenas diferenças entre o início e o final do poema, mas com a grande diferença que é dada esta noção de afastamento, esta noção de proximidade, que é o que nos une através da proxémica nesta mesa. Para esta subversão do cânon da botticelliana beleza, no dizer da grande poeta Sofia de Melbreiner, o sujeito recorre às metáforas do jogo amoroso. Aquele que é sujeito transforma-se pelo filtro mágico em objeto, a cativa que me tem cativo, perdendo a sua liberdade e poder para se submeter ao objeto, já não quer que viva, que assim põe em causa a sua existência como sujeito. Esta conjunção, sujeito-objeto, implica a sua anulação, não viver. Equivale a morrer de amor, que por sua vez equivale a sofrer de amor. Metáforas bem enraizadas na lírica peninsular e ocidental, quer seja do amor cortês, da península, quer seja, evidentemente, a nível de uma poesia europeia ocidental, e que o destinador conhece bem, como códigos. Este nível de subversão introduz uma outra de caráter social que concede poderes à escrava, no fundo da pirâmide social, e sem qualquer possibilidade, na realidade, na vida, de exercer o poder. Aliás, mesmo no final, apesar desta subversão, quando o poema diz esta é a cativa, portanto, vemos que o presente, não é verdade, apesar do jogo amoroso, mas é uma situação que se permanece, não é? No presente. No entanto, apesar de aprisionado, o sujeito detém um saber que se figura num fazer discursivo que obedece claramente a um programa narrativo onde se insere a exemplaridade do caso individual, não longe do topos renascentista do saber da experiência feito, e que Camões fará, não só na sua poesia lírica
de caráter petrarquista, mas, e sobretudo, consubstanciado nos Lusíadas. Aqui sublinhado pela dedicatória, não é verdade? A uma cativa com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara. Aquilo que vai cantar, é do domínio do vivido e, portanto, mais fácil de funcionar como reforço da persuasão. Assim, o sujeito propõe-se contar uma história, a história da cativa. A história da cativa que o tem cativo, que já não quer que ele viva, instalando-se provisoriamente, então, na temporalidade que implica o contar dos acontecimentos. Esta dimensão narrativa introduz uma relação ternária com o destinador, pressuposto desde o início do poema, a quem o eu se dirige. O destinador, que neste poema corresponde ao leitor, caracteriza-se pelo exercício de um poder transcendente e irreversível. É aquele que se pretende, afinal, convencer para o transformar, dado que é ele o responsável máximo por aquilo que acontece, ou seja, o seu modo de leitura e de interpretação modulados pela cultura ocidental, centrada em si mesma e que desconhece o estranho e o diferente, ou seja, a experiência da alteridade. Preso o destinador no suspense das malhas desta pequena história, deste esboço narrativo que está aqui no início, o sujeito suspende de imediato, a partir do 5º verso, o fio do tempo para engenhosamente estender a sua rede no espaço, de modo a tentar quebrar o muro que legitima o poder do destinador. Para isso, recorre a uma lógica deôntica que advém do seu dever fazer, combinado com outras modalidades, como o saber fazer ou o poder fazer, consubstanciados no poema pelo uso da linguagem e topos do outro, sem entrar em ruptura com os seus códigos de leitura. O objeto do canto, a mulher amada, é superlativada pela sua beleza. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Portanto, pelas suas qualidades psicológicas, uma graça viva que neles lhe mora para ser senhora de quem é cativa. Pela sua conduta social, na 4ª estrofe, pretidão de amor, tão doce lê da mansidão que o siso acompanha. Bem parece estranha, mas Bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa, não é verdade? Portanto, reparem como se avança no poema com uma argumentação, com uma linguagem que é uma linguagem que o leitor da época conhece, mas de imediato é contrabalançado quando existe uma novidade. E vamos ver qual é essa novidade. De igual modo, a riqueza da linguagem, de cunho marcadamente lírico, contribui para a ambiguidade que se vai adensando, característica da espessura do signo poético, mas não em total ruptura, como já disse, com o universo do destinador, graças ao uso de jogos de palavras, cativa, cativo. Ainda ouvimos na letra da modinha, portanto, século XVIII, como encontramos o mesmo jogo, não é? Cativo pelo amor e não na situação. Aqui temos a ambiguidade dos dois, não é? É uma cativa e tem o poder de cativar pelo jogo amoroso. Porque nela vivo, já não quer que viva. Só no final da 2ª estrofe, se repararem, é nomeada a primeira diferença que pode provocar o embate. Porque até aqui temos uma descrição como se fosse no amor cortês, a mulher superlativada, com todos os traços, evidentemente com o elogio hiperbólico. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas, como os meus amores, rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados. E temos a primeira novidade no poema, na verdade, esta nomeação. Olhos pretos, de imediato atenuado pela adversativa, mas não de matar. Portanto, há uma tentativa, não é? À medida que se insere a novidade, de contrabalançar essa novidade através, por exemplo, da adversativa, não é? São pretos, mas não são de matar. E segue-se na estrofe seguinte, nesta mesma estratégia de progressivamente se apresentar a novidade. Segue-se a referência aos cabelos pretos, mais belos que os louros de Laura. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Portanto, o povo, aquilo que se diz, aquilo que é comum, não tem razão face aos cabelos pretos, que são ainda mais belos. A revelação que pode causar maior impacto é preterida para ser apresentada, em último lugar, na 4ª estrofe, e que nos aparece de imediato. Pretidão de amor,
tão doce a figura que a neve lhe jura que trocará a cor. Partidão de amor, de imediato compensado novamente para reequilibrar o prato da balança e eventualmente no horizonte do destinador, que, apesar da sua cor negra, portanto de pele negra, a neve lhe juraria que trocaria a cor, o branco, como símbolo da pureza, para passar a adotar uma nova cor. Subrepticiamente, o sujeito vai substituindo as cores que surgem na poesia lírica da época: o azul dos olhos, o dourado dos cabelos, o branco da pele, segundo o ideal da beleza petrarquista, para impor a cor negra da mulher amada, deitando por terra não só normas sociais, o amor, portanto, como um elemento transformador que subverte a norma social e que faz triunfar a diferença, como códigos poéticos que reconfortam as certezas do destinador e o empurram para uma zona onde impera a novidade. Repare-se como há sempre, como já disse, essa preocupação de atenuar a diferença. Assim, o sujeito vai ainda inserir na sua argumentação, colocando-a no campo do destinador, colocando-se na perspectiva do destinador, o adjetivo estranha, que o siso acompanha. Bem parece estranha, mas bárbara não. Com a sua carga eventualmente negativa, para de imediato anular sempre a mesma estratégia. Estranha, mas bárbara não. A duplicidade semântica de estranha, e todo o poema fala, no fundo, desta estranheza, deste estranhamento, reafirma e resume a diferença, a alteridade, mas aponta também para a estrangeira, uma mulher oriental, ao mesmo tempo que afirma a sua urbanidade ao jogar com o antropónimo bárbara e a sua forma adjetival, que aqui aparece, não é verdade? Mas bárbara não, a sua serenidade que atormenta a mansa. Portanto, como vem Bárbara, não é? Que é o nome, evidentemente, um nome motivado, Bárbara, o outro, o estrangeiro, mas que não corresponde a essa imagem que o destinador pode ter de ser completamente diferente do ponto de vista civilizacional, ou seja, dentro daquilo do horizonte de expectativa que poderia ser o do destinador. Afirma-se a diferença, mas uma diferença que funciona tanto na visão do amor como na sua vertente do código poético. Todo o poema é construído com o ritmo, sonoridades, nem no campo flores, nem no céu estrelas, as rimas emparelhadas e encadeadas, aquela cativa que me tem cativo, nela vive, não quer que viva, rosa, formosa, molhos, olhos, flores, amores, etc. As rimas, a redondilha menor, a chamada medida velha, as repetições, aproximam este discurso do registro oral, da fala, conferindo-lhes não só vivacidade e clareza, que se vai opor ao negro, construído no poema, mas confere uma autenticidade que afasta completamente este retrato daquele que nós conhecemos, os retratos de Laura, de caráter petrarquista. A argumentação do sujeito prolonga-se até ao final da descrição. Agora que o espaço se encontra preenchido com o retrato de Bárbara, nela, enfim, descansa toda a minha pena, termina a descrição. O enfim põe fim à descrição, portanto, na última oitava, a meio da oitava. Construído o retrato, o poema termina espelhando, como já disse no início, os 4 versos iniciais da primeira estrofe num novo momento narrativo, mas transformando-o, característica inerente a toda a narrativa, apontando claramente agora para o destinador. Esta é a cativa que me tem cativo e pois nela vivo, é a força que viva. A deixe espacial dada pelo uso dos demonstrativos aquela e esta, passando pela zona de contacto que constitui todo o poema, ao meio, portanto, a descrição, o retrato, contribui para espalhar a narrativa no espaço e afirmar o meta-querer, na formulação de Coquet, a vontade do sujeito que se concretiza na construção do próprio poema e lhe reconfigura a sua própria identidade como sujeito criador ao erigir um novo ideal de beleza feminina que contraria o gosto da época. Os versos finais, e pois nela vivo é força que viva, são simultaneamente a pacífica aceitação da diferença e a sua submissão a essa nova ordem do amor, como a sua assunção como sujeito capaz, pelo trabalho da linguagem, de modificar e deitar por terra o poder do destinador no momento da leitura e da execução do poema.
A descrição e a construção do retrato ocupa 32 versos neste poema, ou seja, dos 40 versos pelo qual é constituído. Caminhando sempre do geral para o particular, tentando abarcar a totalidade do cosmos. Reparem que se fala no campo, flores, terra, céu, estrelas, não é? Há uma tentativa de abarcar o cosmos, no sentido de realçar, portanto, a singularidade da amada, como é normal, aquela que se ama é única. O sujeito não abdica, porém, da sua subjetividade, porque toda esta descrição é dada desde a primeira estrofe pelos meus olhos. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos. Portanto, é sempre este olhar filtrado que nós vamos ter esse retrato e esta visão. Portanto, retomo, que me perdi no texto, portanto, pela subjetividade dos olhos, que vai a par, aliás, com o exercício quase muscular do olhar que implica a leitura, contemplação do retrato pelo destinador. Aliás, a composição do retrato, antecedido de 4 versos no início, que se repetem nos 4 finais, remete-nos para esta dimensão visual, como se tratasse de um verdadeiro quadro emoldurado e desenhado nos espaços, como se fosse um caixilho, não é verdade? 4 versos narrativos e no meio, portanto, o retrato, não é verdade? Que é desenhado no espaço e que se convida a contemplar. O poema apresenta, aliás, uma forte dimensão performativa, pelos já referidos jogos de linguagem e sonoridades, pelo investimento por parte do leitor da primeira pessoa que implica o elemento lírico, mas também pela encenação, a estratégia concebida pelo sujeito em direção ao destinador. Dito de outra maneira, é como se o poema nos dissesse: era uma vez aquela cativa, mas a história daquela cativa, mas para acreditarem no que conto melhor, para acreditarem no que conto, o melhor é colocá-la diante dos olhos, um topos clássicos, não é? Ponerem óculos. E agora olhai, vede, esta é cativa. Olhar que pode ser acompanhado pelo gesto de apontar. Aliás, seria interessante, que tempo temos, Helena? Que tempo temos? Seria interessante pensar se o poema pode, de facto, ser executado. Isto não está programado, agora é improvisado. Imaginar que este poema pode realmente ser dito de uma forma de ter uma dimensão performativa, montado como história. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Nunca vi rosa em suaves molhos, para meus olhos fosse mais formosa. Nem no tempo de hoje, nem no céu estrelas que caem-se belas como os meus amores. Rojo singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não levantados. Uma graça viva que não se demora para ser senhor de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo não terno opinião e os outros são graves. Perdão de amor, tão doce figura e a terra jura de tocar à cor. Lê da mansidão que o siso acompanha. Bem, parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa. Ela enfim descansa toda a minha vida. Esta é a cativa e o tentativo, e porque nela vivo é força viva, para que o poema claramente coloca o dedo. Olhai para este quadro, vê do quadro que eu acabo de traçar, vê do lado de fora, e vamos ter, portanto, esta noção de distância. A distância não só do sujeito com o objeto, já criado muito do poema, mas agora a dimensão do destinador para contemplar, para ver este retrato numa terceira dimensão, quase numa terceira dimensão. De um só gesto materializa-se a boa distância entre o sujeito e o objeto, mas também entre o sujeito e o destinador, dotado agora de argumentos para que possa pôr em causa o seu poder, reconhecendo o papel de mediação do sujeito, de modo a justificar a passagem de aquela para esta. Se o poema se mantivesse num elemento lírico que corresponde aqui à descrição, o sujeito exprimiria apenas uma atitude contemplativa. Ora, o retrato que implica a descrição está aqui ao serviço de um ponto de vista do sujeito, um programa que foi executado de modo a reconfigurar a sua existência ameaçada. Se no início do poema o sujeito apenas constata a distância que o separa do objeto, o deítico esta, que comporta o aqui e agora,
presentifica o objeto perante o destinador, sempre que este atualiza a leitura do poema, atravessando tempos, instaurando a relação de dependência que pressupõe a leitura entre o texto, nos seus múltiplos códigos, e os leitores, através do engendramento dos sentidos. No seu percurso semiótico do sujeito, a modalidade do metaquerer leva o sujeito a usar sabiamente as noções espaciais através dos deíticos demonstrativos, que implicam também uma componente gestual, como vimos, aquela e esta, produzindo elementos de significação, como sobrepõe uma noção mais ampla do espaço geográfico, social e cultural, opondo um mundo ocidental a um mundo oriental que ultrapassa os códigos do jogo amoroso ou da poesia cortês peninsular ou mesmo da poesia petrarquista europeia, para instaurar diferentes visões do amor ou do objeto amado e, consequentemente, diferentes visões do mundo. A proxémica é consubstanciada no jogo que vai do afastamento para o contacto, que traz a proximidade do outro. O amor pelo outro, afetivo, cultural e social, parte de um desequilíbrio fundador, eu termino já, mas que, ora em pas de deux, ora no fio do arame, que implica o salto mortal, aposta nas relações de proximidade, na grande aventura humana de abertura e aceitação do outro diferente no conforto do nosso próprio espaço. O texto, esse será sempre uma virtualidade, um puzzle infinito pela significação e, nesse sentido, um caminho a fazer-se, mas sempre a partir da sua memória ativa e armadilhada, capaz de despoltar os sentidos e destilhaçar a ordem estabelecida. Muito obrigado. Espero não ter ultrapassado. Belíssima comunicação. Não sei, enfim, são 10 horas, vai ser a conferência que eu própria vou fazer, não é? Portanto, vamos encadear já, mas se houver uma pergunta, um comentário, enfim, uma intervenção, senão a conversa pode continuar depois no intervalo. Bon, então, desculpe, vous voulez dire quelque chose, non? Oui, je vous en prie. Oui, oui, bien sûr. Absolument. Vous avez tout compris, parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Excuse-moi. Est-ce que vous comprenez le portugais? Pour la réponse, oui, vous avez suivi. Donc, non. Et vous avez suivi. Voilà. Alors, je vais demander à mon collègue de répondre en português, porque tudo... Desculpem. Eu peço ao meu colega para responder em português, para que toda a sala possa compreender sem problemas. Na realidade, a nível do sujeito, a paixão é a mesma, do início ao fim. Efetivamente, a implicação é com o leitor. É partilhar essa experiência da diferença com o outro que é diferente, para justamente persuadir e convencer e trazer para este protocolo, não é verdade, de leitura, o outro, daí esta relação de proximidade, não é? Esta para a qual se aponta, não é? Como eu dizia, olhai e vede claramente, esta é a cativa e, portanto, não há razão para que o amor e os códigos amorosos, quer na vida, quer no real, quer na vida, quer no cânon, não funcionem. Eles funcionam na mesma. No fundo, é a experiência daquilo que Camões viveu. Ao viver no Oriente, ele viu e experimentou. Não estou a falar agora, eu não penso que haja uma leitura autobiográfica. Há muitas leituras autobiográficas, mas eu não vou por aí, por essa leitura, nomeadamente mesmo neste poema. Mas em Camões vamos ter sempre, na poesia épica, vamos ter sempre esse saber da experiência feito,
esse saber que é acumulado e que se pretende partilhar efetivamente com o leitor, aquilo que se conta muitas vezes faz parte do vivido, não é? E aliás os Lusíadas são o triunfo do real, do vivido, e não, evidentemente, dos deuses que estão mortos para um mundo novo que está a surgir, não é? Portanto, estou inteiramente de acordo com isso. Muito obrigada a todos. Vamos dar por terminada esta sessão. E eu peço que aplaudamos em conjunto os nossos colegas.